Com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa noite abençoada, maravilhosa. Que a paz, a graça, a bênção e a presença de Deus esteja no coração de cada um de vocês nessa noite, amém? Que nessa noite o coração de vocês possam ser avivados, tocados, transformados, porque o poder de Deus, ele pode alcançar o que a gente não consegue alcançar. A Bíblia fala que a palavra do Senhor vai até no íntimo e pode separar até alma, tá, e o Espírito, juntas e medulas. É assim a palavra de Deus, amém? Que nessa noite nós possamos aí estar avivados no poder de Deus, em nome de Jesus. Também quero dar as boas-vindas aí, a boa noite para o pessoal que está nos assistindo pelo Instagram. Que Deus venha abençoar o seu lar, a sua casa. Como é bom ter vocês aqui também nos acompanhando via aí o Instagram. Que Deus venha abençoar a você, a sua casa, a sua família, e que essa palavra venha transformar toda a tua vida, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, antes de eu começar a palavra aqui, eu já quero dar um recadinho aí para a igreja. Eu já até mandei no grupo da igreja avisando, mandei para as pessoas também, que no dia 20, sábado, a gente vai ter o evangelismo em nome de Jesus, amém? Deus vai abençoar, vai ser algo maravilhoso. Em nome de Jesus, esse evangelismo vai ser o melhor de todos até hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas para isso a gente também tem que nos organizar espiritualmente, amém? E eu já coloquei no grupo aí da igreja para a gente começar um jejum que vai começar a partir de meia-noite de hoje até meia-noite de sábado, amém? Ao qual nós vamos estar nos separando para nos consagrarmos ao Senhor, levantando um jejum aí de carne vermelha, em nome do Senhor Jesus, apresentando, tá? O evangelismo ao Senhor, as pessoas que vão participar, pedindo para que Deus venha nos proteger, nos abençoar, e que esse evangelismo tenha, meus irmãos, êxito, amém? Que a gente consiga alcançar muitas e muitas vidas para a honra e glória no nome de Jesus Cristo, amém? Também quero pedir para a igreja não somente jejuar, mas também separar um tempo para ler a Bíblia e orar mesmo, porque não basta só jejuar, a gente tem que fazer o serviço completo, amém? Temos que também ler a Bíblia e também orar em nome de Jesus, amém? Então começa a partir de hoje, meia-noite, e vai até meia-noite de sábado, em nome de Jesus, de carne vermelha. E eu coloquei lá a observação: não pode carne de hambúrguer, que fica naquela, pô, não pode, quibe, pode, não pode, amém? Então já está lá bem claro que você possa jejuar e que nós possamos fazer da forma correta como Deus tem para nós, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje o tema da ministração é: o justo viverá pela fé, amém? Glória a Deus. Fale para o seu irmão que está ao seu lado, fale: você é justo? Então você tem que viver pela fé, amém? Glórias a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? O ser humano, ele está sendo ensinado, e vem sendo ensinado a fazer as suas escolhas baseadas somente naquilo que ele consegue ver, naquilo que ele consegue sentir, sabe, no campo natural somente, tá? Ele só consegue fazer as escolhas dessa forma, naquilo que é visível. E quando o ser humano, ele é ensinado dessa forma, a tomar as suas escolhas no campo natural, naquilo que ele consegue, confiando em si, né, fazendo aquilo que está ao seu alcance, ele só consegue ter os resultados que já é padronizado e já é previsível. Os resultados, meu irmão, como a gente faz no campo natural, é previsível e é padronizado, tá? Você faz um plano no campo natural de comprar uma televisão, junta 12 meses, se organiza e vai ter aquela TV, tá? É algo, uma programação que você vai ver que vai ter um resultado e é aquilo. Muitas vezes, eu queria algo sobrenatural, um milagre. Não tem como eu ter um milagre se eu estou agindo da forma natural. Não tem como eu alcançar os milagres do Senhor se eu estou fazendo tudo da forma que todos fazem, confiando na força do próprio braço, tomando decisões naquilo que você conhece, somente nas suas habilidades, somente naquilo que você tem aprendido. Meu irmão, quando nós agimos no campo natural, nós teremos resultados naturais. Por isso a Bíblia fala que quando nós agimos assim, nós seremos apenas vencedores. Mas quando nós agimos no campo sobrenatural, nós seremos mais do que vencedores. Então hoje eu quero que a igreja aprenda isso, tá? A viver mais pela fé, porque a Bíblia garante que o justo viverá pela fé, amém? Glória a Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, em nome de Jesus, glória a
Glória a Deus, aleluias. Romanos capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus, aleluias. Romanos 1,17, glória a Deus, aleluias, que diz assim, meus irmãos: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém, glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos orar? Erga suas mãos para o alto. Feche os teus olhos, amém? Você que está em casa, se você puder orar, que você nesse momento, aí, numa atitude de fé, coloque aí a sua mão no seu coração, e que juntos possamos orar, e que essa ministração venha ser direcionada pelo poder de Deus. Aleluia, santo é o Senhor Jesus. Seu Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, glorioso é o teu santo nome, Pai soberano é o Senhor Jesus. Por isso estamos aqui nessa noite reunidos para louvar e glorificar o teu santo e bom e poderoso nome, Jesus. Que a tua igreja nessa noite, Pai, venha ser alcançado pelo teu poder e pela tua palavra. Que a tua igreja nessa noite, meu Pai, venha ser abençoada com esse ensinamento, com esse estudo. Que a tua igreja nessa noite venha ser renovada e transformada. Que nessa noite nós possamos ver aqui milagres do Senhor acontecendo, Pai, em nossas vidas, transformando e nos abençoando para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia. Meus irmãos, nós que estamos na presença de Deus, nós que buscamos a justiça de Deus, a qual Deus nos fala que somos justos, nós não podemos viver confiando em nós mesmos, nós temos que sempre confiar em Jesus. O crente, o cristão, ele não pode andar no campo natural, meu irmão. Nós temos que andar no campo sobrenatural, no campo da fé. Nós temos que buscar essa fé. Para isso nós temos que entender o que é fé. A Bíblia fala no livro de Hebreus, meus irmãos, 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, tá? E a prova ou convicção das coisas que não se vê. Quando nós vamos estudar esse versículo, tá? Como a Bíblia fala que o justo tem que viver da fé, então eu tenho que começar a conhecer o que é fé, porque muito crente não sabe o que é fé, meu irmão, não sabe o que é isso, e aí está andando no campo natural, sempre dizendo, será que vai? Será que é? Será que pode? Mas é isso mesmo? Olha o que a Bíblia define como fé: certeza das coisas que se esperam. Se é certeza, meu irmão, eu não tenho dúvida. Acho que está dando um eco aqui, ô Rogério, no retorno. Aleluias, glória a Deus, amém? Melhorou. Santo é o Senhor Jesus, glória a Deus. Então, meus irmãos, a certeza das coisas que se esperam, está falando que eu não tenho dúvida. Se eu sou justo e quero viver pela fé, eu não posso ter dúvida das coisas que Deus me fala. Eu não posso ter certeza das promessas de Deus. Eu não posso estar o tempo todo perguntando, cadê Deus? Será Deus? Será que é isso mesmo? Vai acontecer mesmo? O crente, o cristão tem que viver pela fé, meu irmão. Se você é justo, você tem que ter certeza que aquilo que Deus te fala vai acontecer, que é real na sua vida. Pastor, mas é complicado, nós vamos já falar sobre isso. Sabe, mas eu não posso ter no meu coração essa dúvida, eu não posso ter no meu coração essa questão de pensar se vai acontecer ou não. Eu tenho que entender, meus irmãos, que aquilo que Deus fala é verdadeiro. Se eu sou justo e vou viver pela fé, eu tenho que entender o princípio da fé, e o princípio da fé é acreditar e não duvidar de tudo que Deus me ensina e me promete. Segunda parte desse versículo fala assim: prova das coisas que não se vê. Meu irmão, prova das coisas que não se vê. Meu irmão, aqui está falando do futuro. As promessas de Deus, tá? Eu tenho que crer que ela vai acontecer, tá? Então é no verbo, meu irmão, futuro mesmo. É aquilo que ainda vai acontecer que Deus me prometeu. Se Deus fala que algo vai acontecer no futuro, eu já tenho que começar a ver no olho
sobrenatural. Eu tenho que ter certeza que vai acontecer e já tenho que enxergar. Amém? Glória a Deus. E para enxergar, meu irmão, aquilo que ninguém vê, só eu vejo, que Deus me prometeu, primeira coisa que eu tenho que fazer é obedecer ao Senhor. Segunda coisa, eu tenho que não me preocupar com o processo. E terceira coisa, meus irmãos, eu tenho que ver e buscar o resultado. Porque muita gente fica preocupada, como é que é o processo? Muita gente fica tentando acertar o processo da fé. Meu irmão, o processo da fé é um mistério de Deus. Você não vai conseguir entender o processo que Deus faz para você alcançar o milagre que Ele te promete. O milagre que Ele fala para você, isso é um processo. Não se preocupe com esse processo, meu irmão. Isso é um mistério de Deus. Então a fé, eu tenho que ter certeza e eu tenho que enxergar lá na frente. Eu não posso estar enxergando aqui, porque se eu disser que tenho fé e estou olhando o corpo natural, mas Deus falou, tá, que eu vou ter ali um milagre e eu vou ser curado de uma enfermidade, mas pastor, eu estou olhando aqui, eu estou cheio de doença, e aí como é que esse negócio acontece, pastor? Isso não é fé. A fé eu estou olhando lá na frente, porque Deus já deu a palavra dele, Ele falou, está curado. Se está curado, eu já estou me enxergando lá na frente curado. Eu não tenho que me enxergar doente, eu tenho que me enxergar curado, porque é a promessa de Deus. Mas pastor, como é que é esse processo? Não sei, é um mistério de Deus. Ele que vai fazer o processo. Eu tenho que acreditar na palavra dele, tá? E tenho que já enxergar e me ver curado. Mas tem gente que fala que é cristão, que está na casa do Senhor e só se vê mais doente quando Deus fala uma promessa. Mas eu só me vejo mais doente. Parece que eu vou ficando mais doente. Parece que eu já estou quase morrendo. Olha essa pandemia. Vou falar para vocês essa pandemia. Ela atinge o seu psicológico. Você pode estar bonzinho em casa, bonzinho, você não está assistindo nada. Você foi na padaria, encontrou um amigo e falou para o amigo, bom dia meu amigo, bom dia. Você volta para casa, não sentiu nada. Daqui meia hora, você recebe a mensagem, sabe tal fulano? Ele está com coronavírus. De repente, você fala, meu Deus, eu me encontrei com ele. Eu já estou sentindo falta de ar. Meu Deus, eu acho que eu já estou com febre. Eu acho que eu já estou tossindo. O que está acontecendo? Você não tem nada, meu irmão. Só de você pensar, você já começa a ser derrotado na sua mente. Aí depois de 2 dias você, não, era só desconfiança, deu negativo. Eu quase morri. Tinha nada. Porque primeiro, meu irmão, o campo psicológico, ele é atingido de imediato. Por isso a gente tem que ter cuidado. A fé, a gente também tem que agir, meu irmão, no sobrenatural. Se Deus falou, Deus não é mentiroso. A Bíblia fala que Deus, Ele não é filho do homem, não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou, Ele vai concretizar, meu irmão. Então, se eu quero ser, se eu sou um filho de Deus, se eu sou justo, eu tenho que viver pela fé. Se Deus falou algo na minha vida, eu já tenho que estar enxergando, isso é fé. Eu já tenho que estar vendo lá na frente. Eu já tenho que correr atrás. Se Deus está falando, meu irmão, não posso duvidar. Para de duvidar do que Deus fala para você. Comece a enxergar lá na frente, comece a visualizar. Sabe, porque Deus vai fazer acontecer. Eu tenho que compreender isso. Amém? Pastor, eu tenho pouca fé, como é que eu faço para ter mais fé? A Bíblia fala, Romanos 10:17, a fé vem do ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé é gerada no meu coração. Pastor, eu estou com pouca fé. Meu irmão, leia mais a palavra do Senhor. Busque mais ao Senhor. Tenha mais intimidade com Deus para aumentar a sua fé, porque a fé é dada por Deus. É Ele que dá a fé para nós. Quando eu começo a ouvir, Deus começa a ministrar fé no meu coração. Pastor, é difícil, como é complicado. Meu irmão, eu vou falar da história de Abraão, para você entender como ele foi, tá? Direcionado e abençoado por Deus, até ali Deus falar e direcionar, e nós reconhecemos ele hoje como o pai da fé. Amém?
Glória a Deus. Meus irmãos, em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, fala justamente da promessa que Deus fez a Abraão. Coloca aqui para mim, Guilherme. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Para você ver, olha a promessa que Deus fez para esse homem. Entende, igreja? Olha a promessa. Primeiro eu vou ler a promessa que Deus fez e depois vou te falar a história dele, tá? Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Que diz assim, igreja, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Deus ainda não tinha mostrado, tá? Ainda ia mostrar. Far-te-ei uma grande nação. Olha que maravilha. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, não era uma família, eram todas as famílias da terra. Olha o tamanho dessa promessa. Ah, mas Abraão, Deus fez essa promessa para Abraão, porque Abraão era um homem super religioso. Abraão era um homem muito íntimo com Deus. Abraão tinha uma intimidade com Deus muito grande. Por isso Deus fez essa promessa para Abraão. E por isso era fácil de Abraão alcançar. Agora eu vou te falar um pouquinho da história de Abraão, quando Deus fez essa promessa para ele. Abraão não era um jovem, meu irmão. Abraão tinha 75 anos de idade. Abraão vivia com seu pai, com sua esposa. Abraão não vivia num ambiente que era assim, super consagrado a Deus, não. Abraão vivia num ambiente onde era cercado de pessoas idólatras, inclusive o seu pai. Era onde Abraão vivia. Ele tinha sua esposa, já tinha sua idade, e olha o que Deus falou, que Abraão ia gerar uma grande multidão. Abraão nem filho tinha, e olha que Abraão não tinha 20 anos, quando Deus fez essa promessa para Abraão, não, meu irmão. Abraão não era um jovem, que era um jovem que ia ter muitos filhos, papai, fazer muitos filhos, não. Abraão já tinha 75 anos, e sua esposa tinha 65, não eram dois jovens de 20 anos, não. Já eram pessoas que já tinham uma idade considerável, tá? Apesar que naquele tempo o pessoal ainda vivia mais do que vivem hoje, mas já estava numa idade que não era tão novo, meu irmão. A Bíblia fala que foi nesse ambiente que Deus fez essa promessa enorme para Abraão. O ambiente totalmente adverso da promessa de Deus. Por isso nós temos que ter fé e viver pela fé. Quando Deus te faz uma promessa, meu irmão, não é que você vai conseguir imaginar tudo que Deus vai fazer para você. Nossa, Deus fez uma promessa. Ai, mas está fácil de acontecer. Não, quando Deus faz uma promessa para nós temos que ter fé para alcançar essa promessa. Por mais que seja difícil, Deus faz uma promessa que nós seremos salvos, todo aquele que crê no seu nome e confessar. Ah, pastor, mas está tão difícil, o mundo está tão adverso, eu sou tão pecador, como é que eu posso ser salvo? Meu irmão, crê na promessa do Senhor. Confie nele, veja você já salvo, veja você já na mesa do Senhor, ceando com Jesus, já veja você louvando ao Senhor, já veja você lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, já veja você lá, sabe, com os homens que serviram ao Senhor, já começa a visualizar você salvo, meu irmão. Para isso eu tenho que estar na presença de Deus. Deus fez essa promessa para Abraão, e ele num momento totalmente diferente, fez a promessa. A promessa, meu irmão, era essa. A realidade de Abraão era totalmente diferente. Imagina, Abraão, mas como é que vai ser isso, Deus? Eu estou no meio aqui de um monte de gente idólatra. Eu não tenho um filho. Eu já estou numa idade que também não é tão novo assim. Até hoje a minha esposa não me deu nenhum filho. O que está acontecendo? E o Senhor vai e me faz uma promessa dessa? Olha, Abraão poderia ter falado tudo isso. Mas a Bíblia fala que Abraão resolveu fazer simplesmente o quê? Obedecer.
Meu irmão, o justo, se ele quer viver pela fé, e ele tem que viver pela fé, ele tem que crer na promessa de Deus e obedecer. Porque quando Deus te fala algo, muitas pessoas vão se levantar para tentar te calar. Muitas pessoas vão se levantar para fazer você parar. Muitas pessoas vão se levantar para fazer você desistir. Ou você acha que o pai de Abraão, idólatra, não chegou em Abraão e falou: Abraão, para com isso, meu filho. Você acha que um Deus invisível vai falar contigo isso? Você acha, que loucura é essa? Você está no meio de nós, você tem comida, você tem uma casa, a sua família está aqui, o que você vai fazer? Isso é loucura, Abraão. Você vai sair do meio da tua parentela e ir para outro lugar que você nem sabe. Você está ficando louco, Abraão. Ou você acha que o pai dele não falou isso? Lógico que o pai dele deve ter falado. Fica aqui, meu filho. Você está ficando meio biruta, acho que você está ficando louco, acho que você não ouviu direito. Como é que isso pode acontecer? Isso não é de Deus. Não é de Deus, Abraão. Isso não é de Deus, porque se fosse de Deus, Deus ia falar assim: fica com a sua família, cuida da sua família. Deus não ia falar para você sair do meio da sua família, não. Isso não é de Deus. E são pessoas assim, meu irmão. Argumento lógico. Parece que é bom, parece que é correto. Esses argumentos é para te tirar o foco da presença do Senhor. E o Satanás, ele é assim. Ele sempre vem com argumentos lógicos, corretos, aparentemente, para fazer você desanimar. Mas se você tem fé, meu irmão, você tem que obedecer. A Bíblia fala que Abraão simplesmente, meu irmão, pegou a sua esposa, seu sobrinho e obedeceu. E foi. Ele estava na terra de Harã e Deus direcionou ele para a terra de Canaã. E ele foi para a terra de Canaã, meu irmão. Talvez Abraão, quando Deus fez essa promessa para ele, Abraão deve ter pensado: ai, que maravilha, eu não tenho filho, Deus vai me dar filhos, e como Deus falou que a gente vai ter uma multidão de nações vão sair da gente, então, ai, Deus vai abençoar, e Sara, minha mulher, vai ter um filho, 2, 3, mas como é que vai ser isso, Deus? Vai ser um filho a cada ano, vai nascer gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, e a gente vai ter muitos filhos, vai ser um atrás do outro, filho. Meu irmão, porque naquele tempo, eles achavam que tinham que ter muitos filhos, meu irmão, e era uma bênção para eles ter muitos filhos, era algo maravilhoso. Talvez Abraão tenha pensado isso. É igual quando Deus faz uma promessa para nós hoje, a gente já começa a imaginar: ai, vai ser tranquilo, ai, Deus me fez a promessa, então, Deus falou que eu vou estar curado, amanhã eu já vou amanhecer bonzinho, Deus falou que eu vou ter uma bênção financeira, amanhã eu já vou amanhecer milionário, eu vou até jogar na Mega Sena já para ajudar Deus, para ficar milionário, sabe? E aí você pensa que é dessa forma. Não é, meu irmão, o processo de Deus é um mistério, você não consegue entender. Ai, Deus falou que eu vou ter um mega relacionamento, que eu vou ter um mega esposo, uma mega esposa. Ai, amanhã já vai aparecer. Não! Deus tem um processo dele. O processo dele você não consegue entender nem imaginar. Totalmente diferente do que você pensa. Totalmente diferente do que você imagina. Totalmente. Quando a gente vai ler a história de Moisés tirando o povo de Israel do Egito, é interessante que Moisés, ele foi treinado até os seus 40 anos, como egípcio, como um grande soldado, como um grande homem. E Moisés, quando ele descobriu a sua origem hebreia, ele começou justamente a trabalhar em prol do seu povo hebreu. E ele até quis libertar o povo, mas do jeito que ele entendia e sabia, pela força dele. Aí Deus fala para ele: não, meu filho, você está tudo errado. Tirou Moisés do meio do povo, levou-lhe 40 anos distante e ensinou ele a ser pastor de ovelha e falou assim: agora sim, você aprendeu a confiar em mim. Você vai tirar, não é pela sua força, é pela minha. E assim a gente tem que confiar no Senhor. Você quer alcançar a promessa de Deus, mas você ainda não confia 100% no Senhor. Você ainda está confiando na sua habilidade, você ainda está confiando na sua força, você está confiando ainda naquilo que você vê, e não naquilo que você imagina na fé, aquilo no corpo natural e não no sobrenatural. E aí, meu, enquanto você estiver confiando em você, enquanto você tiver essa dúvida se Deus pode dar, você não vai alcançar. Os milagres de Deus, meu irmão, é para aquelas pessoas que vivem pela fé, e viver pela fé é confiar 100% em Deus. Você tem que aprender a confiar 100% no Senhor. E quando você estiver confiando em você,
você não vai conseguir viver os seus milagres. Você não vai. Olha o que aconteceu com Abraão. A Bíblia fala que Deus falou para Abraão: sai de Harã, vai para Canaã, para a terra que eu te mostrei. Lá vai Abraão. Abraão chega em Canaã, o que acontece? Uma fome. Lógico. Meu irmão, toda vez que você se mover para algo que Deus te dá, vai levantar obstáculos na sua vida. Não desista e não perca o foco. Abraão chegou na terra de Canaã, passou um tempo, fome em Canaã. O que Abraão fez? Ao invés de confiar em Deus, ele confiou em quê? Naquilo que ele via. O que ele fez? Foi para o Egito. Quando ele chegou no Egito, a cultura do Egito era diferente. Ele já falou logo para sua esposa: o povo daqui é meio louco. O povo daqui costuma roubar as esposas e matar os maridos. Então vamos falar o seguinte: já organizou com a esposa, fala que é minha irmã, tá? Para que eles não venham me fazer não mal. Quando Abraão chegou na teimosia, ele já foi tirado da esposa dele. Aconteceu justamente aquilo, tá? E aí ele já perdeu a sua esposa, Sara. Só que Deus foi tão maravilhoso que não deixou ninguém tocar em Sara, porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Mas Abraão não precisava passar por aquilo. Ele podia, meu irmão, ter ficado na terra de Canaã e confiado no Senhor, mas ele quis ir para o Egito, porque lá ainda tinha comida. Meu irmão, ainda bem que Deus, quando Ele faz a promessa, Ele nos protege. Deus abençoou e fez que Abraão conseguisse sair com vida do Egito, com a sua esposa e ainda cheio de fartura. Mas não foi porque, meu irmão, Abraão acertou ir para o Egito, é porque Deus é misericordioso. Assim nós temos que entender. Quando Deus te dá um direcionamento, meu irmão, te fala algo, você tem que ter fé. E a fé, meu irmão, você tem que entender que você não pode confiar no seu processo, confiar no processo de Deus. E o processo de Deus é algo que você não entende, que você não compreende. Deus fez para mim algumas promessas, e eu vou falar para vocês. Tem hora que eu fico tentando imaginar como é que Deus vai fazer. Parece impossível. Talvez você também já tenha se pegado assim, pensando: como é que é esse processo aí? Deus, mas o Senhor falou, um negócio está tão diferente, está tão difícil, né? Parece que Deus manda, assim, que vai acontecer algo no plano, você está lá em Águas Lindas, totalmente diferente, sabe? E você fica: mas está tão diferente do que Deus fala. Meu irmão, a gente tem que compreender que a gente não pode ficar tentando entender o processo de Deus. O processo de Deus é por isso que é um milagre. É algo que você nem espera, é algo que você nem imagina, é algo sobrenatural. Você só tem que crer que você vai alcançar. É somente isso. O processo é diferente de tudo que você já viu e de tudo que você já passou. É diferente esse processo que Deus usa. Muitas vezes você fica pensando: mas Deus podia usar essa pessoa para me abençoar e eu alcançar logo o meu milagre. Deus podia fazer dessa forma para eu alcançar. Meu irmão, quem é você para querer ensinar a Deus? Quem é você para querer mostrar para Deus como é que Ele tem que agir? O processo de Deus é diferente. Ele move de uma forma que a gente não compreende, mas que vai acontecer, vai. E no final das contas, quando você recebe, você fala: que processo perfeito. Eu nunca imaginava que o processo ia ser dessa forma, porque Deus, Ele é perfeito. Deus é maravilhoso, Jesus é poderoso. Meu irmão, entenda: se a gente quer viver da fé, a gente tem que acreditar naquilo que Deus fala. A Bíblia fala, meus irmãos, que o processo de Abraão não foi como ele imaginava. Abraão pensou que poderia ter um filho em cima do outro. Aí a Bíblia fala que Abraão completa 80 anos. 5 anos depois da promessa. Cadê filho? Nenhum filho. Nenhum. Abraão completa 82 anos. Nada de filho. Aí Abraão tem uma ideia fenomenal. Fenomenal. Ele e a esposa dele: vamos ajudar Deus. Sara pega a sua serva, que veio da onde? Do Egito, uma egípcia, Agar, e dá para seu marido. Não, então, já que eu não posso ter filho, tenha filho dela, e aí vai gerar uma nação. Deus prometeu a Agar essa promessa. A promessa era para Abraão e para Sara, meu irmão, não era para aquela mulher. E aí eles têm um filho. Abraão, com 83 anos, tem um filho, Ismael, que vai criar muita dor de cabeça para os dois.
assim a questão do relacionamento entre Abraão e Agar. Meus irmãos, por quê? Não tiveram paciência para esperar em Deus, porque o processo que eles pensavam ia ser mais rápido, não ia demorar tanto. Já tinha se passado 8 anos e nada. Eles tiveram essa ideia maravilhosa de ajudar Deus, se arrependeram amargamente. Deus não precisa nem da minha nem da sua ajuda, meu irmão. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Aí a Bíblia fala que se passa, meus irmãos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e Abraão, meu irmão, não saiu da presença de Deus. Ele tinha aquela questão, opa, Deus vai fazer, Ele falou que vai, Ele vai fazer. Abraão chega a 99 anos, meus irmãos, 24 anos depois, já tinha passado por todo o processo, a sua esposa já tinha 89 anos, já não tinha mais a questão do seu ciclo menstrual, já não conseguia ter mais filho, de forma alguma. Abraão ficava pensando, como vai ser isso? Minha mulher não pode ter mais nem filho. No campo natural cessou todas as alternativas, não tinha mais alternativa no campo natural, e Deus vem no sobrenatural. A Bíblia fala que quando Abraão está com 99 anos, o anjo do Senhor vai até ele e fala, ó, chegou a hora, ano que vem nessa mesma data sua mulher vai estar grávida. Não tinha, no campo natural, não tinha mais nenhuma possibilidade de Sara ter filho, nenhuma. Aí muitas vezes hoje você está pensando aí, você está aqui, você que está nos vendo, talvez você está olhando no campo natural, não tem mais nenhuma possibilidade de você alcançar o que Deus te prometeu. Acabou as alternativas, não tem mais nada. Sabe por que Deus faz isso? Para você entender que não é você que vai fazer, é Ele, meu irmão. Para você conseguir compreender que Deus não precisa de você para agir, Ele age da forma que Ele quer, da forma que Ele sabe, que é perfeito. Para de confiar em você e vai confiar no Senhor. Para de tentar ajudar Deus. Para de procurar, sabe, aí eu vou facilitar para Deus. Meu irmão, você só atrapalha, você querendo ajudar. Tira isso do teu coração. Começa a entender que você precisa depender de Deus 100%. Deus sabe o que faz. A Bíblia fala que Abraão, com seus 99 anos, quando Deus fala, ele acredita, aquilo é imputado como justiça para Abraão. Sara ainda não acredita. A Bíblia fala que Sara, com 89 anos, ela vê o anjo falando com Deus, ela ouve. O anjo falando com Deus, o anjo falando, aliás, com Abraão, e o anjo fala com Abraão, daqui 1 ano sua mulher vai ter um filho. Sara lá, só no cantinho dela, esse anjo deve estar louco. Onde eu vou ter filho com 89 anos? É louco, isso não vai acontecer. Ainda bem que Deus é fiel, meu irmão. Ainda bem que Deus é maravilhoso. Sara, meu irmão, era esposa de Abraão. Imagine se Abraão fosse ser contaminado pela falta de fé naquele momento de Sara. Minha esposa, realmente nós não vamos ter filho não, mas Abraão, ele creu, meu irmão. Sara sai e o anjo fala para Sara, por que você está rindo? Não estava rindo não, você estava rindo sim, lógico que você estava rindo. Você acha que a mão e o poder de Deus encolheu? Deus pode fazer você ter um filho, e você vai ter um filho. E a Bíblia fala, meu irmão, que naquela mesma data, 1 ano depois, Sara estava segurando o seu filho em seus braços. O milagre do Senhor. Havia nascido, meu irmão, Isaac, herdeiro da promessa. A promessa de Deus tinha se cumprido em Abraão? Não. Abraão tinha sido instrumento para o início da promessa, porque Deus falou de nações e toda a terra. Abraão teve um filho, meu irmão, da promessa. Ali começava a promessa. Para nascer esse filho, Abraão foi moldado 25 anos, para ele aprender verdadeiramente a estar 100% no Senhor. Assim nós temos que ser. Confiar 100% no Senhor. A Bíblia fala que Abraão, quando o seu filho já era mocinho, Isaac, da promessa, Deus fez uma prova com Abraão. E Abraão, já moldado há 25 anos por Deus,
Quando Deus fez o teste, a prova com Abraão, Abraão não temeu. Ele foi lá, Deus pediu o seu filho, ele foi lá entregar o seu filho. E Deus viu que Abraão ia fazer realmente. Por quê? Porque Deus já havia moldado o coração desse homem 25 anos, meu irmão. Talvez você está querendo uma promessa e o teu coração ainda não está moldado. Talvez você está vivendo somente para aquela promessa. Meu irmão, tem gente que fica tão fanático pelas promessas de Deus, que fica pensando assim: eu não vou pecar senão eu perco minha promessa. Eu não vou errar porque senão eu perco minha promessa. Eu não vou fazer isso senão eu perco minha promessa. Meu irmão, você não tem que estar preocupado em perder a promessa não, meu irmão. Você tem que estar preocupado, meu irmão, em não desagradar a Deus. Não é em promessa não. Porque muitas vezes a gente vive em prol de promessa. Você tem que viver em prol de Jesus. A promessa de Deus, meu irmão, é o que Ele quer te dar. É uma graça do Senhor para a tua vida. É uma bênção do Senhor para você. Assim foi Abraão, ele entendeu que ele tinha que viver era pela fé e não pela confiança do seu braço. Nós que somos filhos de Deus, meu irmão, nós temos que entender que nós temos que viver pela fé e não pela força do nosso braço. Por isso você compreenda hoje. Pare de olhar para o campo natural. Comece a olhar para a promessa sobrenatural de Deus na sua vida. Quando você confiar 100% naquilo que Deus falou, você receberá o que Deus tem para você. Amém? Entenda isso, igreja. Confie no Senhor. As promessas deles não falham. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala, meu irmão, que o justo viverá pela fé. Nesse momento, com certeza Deus já fez promessa para você, você tem algo que você pediu ao Senhor. Comece a visualizar aquilo que Deus te deu. E peça perdão se algum momento você duvidou. Se algum momento você quis abandonar aquilo que Deus falou. Se você pensou que você não ia alcançar. Se você pensou que não ia ver. Comece nesse momento. Coloque na presença do Senhor. Coloque. Comece. Quando Deus faz uma promessa, meu irmão, Ele vai cumprir. Eu quero falar isso para a sua vida. Eu quero falar para vocês que estão nos vendo em casa. Deus, Ele não falha em suas promessas. Mas para isso nós temos que confiar 100% no Senhor. Pare de confiar na força do teu braço. Para de querer ajudar o Senhor. Para de querer, meu irmão, facilitar para Deus. Deus não precisa disso. O que Deus quer é que você confie nele. Deus quer que você confie nele. Não duvide de Deus, meu irmão. Jesus, Ele pode te abençoar. Jesus pode te proteger. Não desista do Senhor. Quanto mais próximo da bênção você estiver, mais o inimigo vai trabalhar para tentar te desanimar, para tentar fazer você retroceder, para tentar fazer você parar, desistir. Não desista da promessa de Deus, meu irmão. Tenha fé. A Bíblia fala que ter fé, ela vem do ouvir a palavra do Senhor. Não saia da presença de Deus. Permaneça no Senhor, porque Deus, Ele sabe o que faz. Creia em Deus, meu irmão. Creia no Senhor Jesus. Coloque o teu coração nesse momento na presença de nosso Deus. Fale a Ele: Senhor, me perdoa, Pai. Se algum momento eu duvidei, se algum momento eu quis parar de caminhar com o Senhor, meu irmão, a salvação é pela graça de Jesus na nossa vida, mas é pela fé em Jesus que nós alcançamos. Tenha fé nessa noite. Creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode mudar a nossa realidade. Deus pode transformar as nossas vidas. Deus pode nos abençoar grandemente. Para isso você tem que crer, acreditar que aquele que te prometeu é fiel para fazer cumprir. Pare de visualizar o que você está vendo nesse momento. Comece a visualizar a promessa de Deus na sua vida. Tenta enxergar aí, tenta enxergar o que Deus te mostrou.
Tenta enxergar o que Deus te prometeu. Tem gente que é tão sem fé, meu irmão, que nem consegue ver. A gente fala, olha, visualiza, nem consegue ver. Nem consegue, porque falta fé. Meu irmão, justo que é justo, ele tem que viver pela fé. Ele tem que crer e acreditar. Porque só o Senhor pode fazer esse milagre. Só Ele pode transformar a sua vida. Só Ele pode abençoar e modificar. Jesus, Ele tem esse poder. Seu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Deus, eu entro na Tua presença. Apresenta a Tua igreja, Pai. Eu apresento a cada um aqui, que também está nos vendo, Pai. Pai, eu peço para enviar anjos lá e toque, Pai, naquele que está desanimado, aquele que está perdendo a fé, aquele que está enfraquecendo, aquele que não tem mais força para andar na Tua presença, aquele que não sente mais vontade de estar na Tua igreja, aquele, meu Pai, que desanimou, aquele que está parando, meu Deus, renova eles, renova essa força, meu Pai. Fortaleça, Senhor, cada um deles, dê força, para que cada um possa andar, cada um possa, meu irmão, marchar, cada um possa vencer, para a honra e glória do Teu santo nome. Renova a fé da Tua igreja, Pai. Renova aquele que está cansado, aquele que está abalado, aquele que não tem mais força, aquele que está deixando se intimidar por esse momento. Meu irmão, esse não é momento para você enfraquecer, esse não é momento para você querer parar, esse não é momento para você querer se isolar da presença de Deus. É momento de você buscar ao Senhor, é momento de você adorar a Deus, é momento de você estar mais na presença de Deus. Busque ao Senhor, porque Ele pode sim te proteger, Ele pode te renovar, Ele pode te restaurar, Ele pode fazer um milagre, meu irmão, que o homem não pode fazer. O Senhor pode fazer. Ele pode fazer esse milagre. Não se isole da presença de Deus. Se encha da presença do Senhor. Se encha desse Deus maravilhoso e poderoso. Busque ao Senhor. Aleluia. E Ele estará contigo. O justo viverá pela fé. Que a tua fé aumente. Em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero aproveitar, meus irmãos que estão nos seguindo aí no Instagram, assistindo essa ministração. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês sejam abençoados e transformados, cada vez mais impactados pela glória de Jesus. Amém? Se você quiser nos fazer uma visita, nós estamos aqui localizados no Penorte, na QNP 5/9, área especial C, loja 2. Amém? No Ministério Fidelidade em Cristo. Será uma bênção receber vocês aqui, em nome de Jesus. Se vocês também quiserem compartilhar esse vídeo, fique à vontade, que Deus abençoe e que as pessoas sejam alcançadas pelo poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Boa noite, fique com Deus e até mais em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero